Me chamo João. E durante muito tempo, eu achei que estava fazendo tudo certo. Estudar, se esforçar, conseguir um bom emprego. Era isso que eu tinha aprendido. Era isso que me disseram que funcionava. E por um tempo, funcionou mesmo. Eu tinha um salário, tinha estabilidade, tinha uma sensação de controle. Mas tinha algo dentro de mim que não encaixava. Era um incômodo silencioso. Porque, mesmo fazendo tudo certo, eu sentia que estava ficando para trás. E demorou, mas eu entendi o porquê. O mundo mudou. E ninguém atualizou o manual. Porque aquilo que funcionava antes não tem mais a mesma potência hoje. E foi aí que eu comecei a olhar para minha rotina de uma forma diferente. Eu dormia 8 horas, trabalhava 8 horas e me sobravam 8 horas. Mas essas 8 horas não eram livres. Elas eram cansadas. E é exatamente aí que está o maior desafio de quem quer empreender. Você precisa construir algo novo com a energia que sobra, e não com a energia ideal. E isso muda tudo. Porque não é só sobre querer, é sobre ter capacidade. Capacidade mental, capacidade emocional, capacidade de continuar mesmo cansado. E esse foi o primeiro choque de realidade. Empreender não é só começar, é sustentar. Mesmo quando não parece fazer sentido. E aí veio o segundo choque. Quando você é empregado, os problemas não são seus. Você executa, mas não carrega o risco. Não importa se o cliente não aparece. Não importa se o mercado muda. O seu salário está lá. E isso cria uma sensação de segurança. Mas quando você decide empreender, tudo muda. Agora, o problema é seu. Se não tem cliente, você resolve. Se não tem venda, você resolve. Se algo quebra, você resolve. E ninguém nunca te explicou isso. Ninguém nunca te preparou para esse nível de responsabilidade. Porque empreender não é só ganhar mais, é pensar diferente, é lidar com complexidade, é tomar decisão o tempo inteiro. E no começo, isso assusta, porque você percebe o quanto você ainda não sabe e o quanto você ainda precisa evoluir. Mas foi exatamente aí que eu entendi algo muito importante. Empreender não é só um caminho financeiro, é uma evolução mental. Porque quando você começa a lidar com problemas reais, você cresce, você se adapta, você se transforma. E aos poucos, você começa a se tornar alguém diferente, mais forte, mais estratégico, mais consciente. E isso muda tudo. Porque agora não é mais sobre trabalhar, é sobre construir. E tem algo que mudou completamente a minha visão: o controle. Porque quando você é empregado, você tem segurança, mas não tem controle. Agora, como empreendedor, você tem risco, mas tem controle. E isso é libertador. Porque agora, você decide até onde quer chegar, até onde quer crescer, até onde quer ir. E talvez essa seja a maior virada de todas. Porque você deixa de ser alguém que espera e se torna alguém que constrói. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Porque isso aqui não é só mais um vídeo. Isso aqui é um processo. E eu estou me desafiando a mudar de vida na sua frente. E quanto mais você interage, mais esse conteúdo chega em quem precisa. E mais eu sinto que estou no caminho certo. Porque não é fácil, mas vale a pena. E na próxima parte, eu vou te mostrar algo que mudou completamente o meu jogo. A forma como eu comecei a pensar.
Porque antes de mudar o resultado, você precisa mudar a mente. Agora deixa eu te contar o que realmente mudou tudo para mim, porque até aqui eu só tinha percebido o problema. Mas perceber não resolve. Você pode enxergar e ainda assim continuar no mesmo lugar. E foi exatamente isso que eu senti. Eu já sabia que o mundo tinha mudado. Eu já sabia que depender só da CLT era limitado, mas mesmo assim eu não saía do lugar. E demorou para eu entender o porquê. Até que eu encontrei algo que mudou completamente a forma como eu pensava. Não foi uma técnica, não foi uma estratégia, foi algo mais profundo. Foi a forma como eu enxergava o crescimento. E isso tem um nome, mindset. Porque existe uma diferença gigantesca entre duas formas de pensar. E talvez você nunca tenha parado para perceber isso. Existe a mentalidade fixa e existe a mentalidade de crescimento. E isso muda tudo. Porque na mentalidade fixa, você acredita que você é aquilo que você já é. Que sua inteligência é limitada, que sua capacidade é definida, que você tem um teto. E aí, qualquer dificuldade vira um problema. Porque se algo dá errado, você interpreta como eu não sou bom o suficiente. E isso trava você. Agora, na mentalidade de crescimento, você entende algo completamente diferente. Você pode aprender qualquer coisa. Você pode evoluir. Você pode melhorar. Você pode se adaptar. E isso muda o jogo. Porque agora, o erro não é um fim, é um processo. E foi exatamente isso que eu comecei a perceber na prática. Quando eu estava na CLT, eu evitava errar. Eu queria segurança, eu queria previsibilidade, eu queria controle. Mas quando eu comecei a empreender, eu percebi que isso não existia. E aí eu tive duas opções: desistir ou evoluir. E foi aí que eu entendi que empreender exige uma nova mente. Porque agora, o erro faz parte. A dúvida faz parte, a insegurança faz parte. E se você não estiver preparado, você volta. Volta para a segurança, volta para o conhecido, volta para a zona confortável. E esse é o ponto mais perigoso, porque não é que você não pode crescer, é que você não sustenta o crescimento. E foi aí que eu comecei a mudar minha forma de pensar. Eu parei de perguntar, e se der errado? E comecei a perguntar, o que eu posso aprender com isso? E isso mudou tudo. Porque agora eu não travava mais, eu agia, mesmo sem certeza, mesmo com medo, mesmo sem garantia, porque eu entendi que crescimento não vem da certeza, vem da ação. E foi aí que eu comecei a perceber outra coisa. Ninguém nasce pronto para empreender, você se torna, você constrói, você desenvolve, e isso tira um peso enorme, porque agora você não precisa ser perfeito, você só precisa continuar. E talvez esse seja o ponto mais importante até aqui, porque a maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Ela falha porque desiste cedo demais. E isso tem tudo a ver com mentalidade. Porque quem tem mentalidade fixa, desiste quando fica difícil. Mas quem tem mentalidade de crescimento, fica mais forte quando fica difícil. E isso muda completamente o resultado. E deixa eu te falar uma coisa muito direta. Empreender não é para quem quer facilidade. É para quem aceita evoluir, porque você vai errar, você vai duvidar, você vai se sentir perdido, mas se você continuar, você cresce. E é exatamente isso que está acontecendo comigo. Eu não estou pronto, mas eu estou evoluindo, e isso já muda tudo. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir mais uma vez, se inscreve no canal e deixa o seu like, porque isso aqui é um processo real. Eu estou aprendendo enquanto construo, e quanto mais você participa, mais esse conteúdo cresce, e mais eu tenho certeza de que estou no caminho certo. Porque agora, eu não estou mais tentando evitar erro, eu estou aprendendo com ele. E na próxima parte, eu vou te mostrar como eu estou aplicando isso na prática. O que eu estou fazendo para realmente mudar de nível. Porque mentalidade sem ação não muda a sua vida. E foi aqui que tudo começou a mudar de verdade. Porque até então, eu estava entendendo. Mas agora, eu comecei a agir. E deixa eu te falar uma coisa que eu precisei aceitar. Não existe momento perfeito para começar. Se você esperar estar pronto, você nunca começa. Então, eu parei de esperar. E comecei com o que eu tinha, com o tempo que sobrava, com a energia que ainda restava. E isso foi libertador, porque pela primeira vez, eu não estava mais pensando em mudar. Eu estava fazendo, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mas constante.
E isso muda tudo, porque quando você entra em ação, você começa a aprender de verdade. Você começa a ver o que funciona, o que não funciona, o que precisa melhorar. E isso não vem de teoria, vem da prática. E foi aí que eu entendi uma coisa muito importante. Clareza vem depois da ação, e não antes. Porque durante muito tempo eu esperei ter certeza, e isso só me atrasou. Agora não. Agora eu ajo e ajusto. Ajo e melhoro. E isso me colocou em movimento. E movimento gera resultado, mesmo que pequeno no começo. E foi aí que eu comecei a perceber algo diferente em mim. Eu não estava mais com medo do erro. Eu estava curioso. Curioso para entender, curioso para melhorar, curioso para crescer. E isso é a mentalidade de crescimento acontecendo na prática. Porque agora, o erro não me trava, ele me ensina. E isso muda completamente o jogo. E deixa eu te mostrar o que eu comecei a fazer, de forma prática. 1. Eu criei um ritmo. Nada de intensidade absurda. Eu comecei com consistência. Um pouco por dia, mas todo dia. Porque eu entendi que consistência constrói o que a motivação não sustenta. 2. Eu parei de querer acertar de primeira. Antes, eu queria começar perfeito. Agora não. Agora eu começo e melhoro no caminho. Porque perfeição é desculpa disfarçada de medo. 3. Eu comecei a me expor mais. E esse foi difícil. Porque empreender é se colocar, é mostrar, é errar em público às vezes. Mas foi exatamente isso que me fez crescer. Porque agora eu não estou mais escondido, eu estou construindo. 4. Eu comecei a pensar como construtor. Isso mudou tudo. Porque antes eu pensava como empregado. Agora eu penso como alguém que cria, que resolve, que constrói valor. E isso muda completamente a forma como você vê o mundo. 5. Eu aceitei que vai demorar. Esse foi libertador. Porque quando você aceita o tempo, você para de se frustrar e começa a sustentar. E quem sustenta, chega. 6. Eu parei de comparar o começo com o resultado dos outros. Isso aqui me travava muito, porque eu olhava quem já estava lá e esquecia que eles começaram pequeno também. Agora não. Agora eu comparo comigo. E isso me mantém em movimento. 7. Eu assumi responsabilidade. Esse é o ponto final. Porque agora não tem desculpa. Não tem culpa externa. Não tem justificativa. Agora é comigo. E isso pode assustar, mas também é libertador. Porque se é você que constrói, é você que pode mudar. E talvez esse seja o maior aprendizado de todos. Porque ser empreendedor não é só sobre ganhar mais dinheiro. É sobre se tornar alguém diferente. Alguém mais forte, mais consciente, mais preparado. E eu ainda não cheguei onde eu quero. Mas eu já não sou mais quem eu era. E isso já muda tudo. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir mais uma vez. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Porque isso aqui não é só conteúdo, é transformação. E eu estou vivendo isso junto com você. E se você também sente que está pronto para subir de nível, esse é o seu momento. Porque o jogo mudou. E agora você pode escolher continuar assistindo ou começar a jogar.